Bom, então assim, de início, né, eu sou Helenice, conhecida por Nice Magalhães, sou da paróquia de Santa Quitéria. Atualmente eu estou na coordenação do Grupo Semear, Renovação Carismática de Santa Quitéria. Também faço parte da comissão de formação da RCC da Diocese de Sobral. E também estou como primeira secretária do presidente da Renovação Carismática de Sobral, né? Então, é uma missão árdua, mas muito gratificante, né? Então, assim, nesta noite, nós vamos falar sobre fé e restauração. Fé e restauração. São duas palavras muito fortes, né? Que o mundo hoje já não contempla mais com alegria essas palavras. Mas no nosso coração, que conhecemos a Deus, essas palavras têm um poder e um significado muito grande, né? Então, a fé é o único caminho que nos leva a uma restauração em Cristo. Por que digo isso? Porque sem a fé não acontecerá a restauração. Porque toda restauração se dá pela fé. Porque a fé é aquela que abre, é a chave para abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo agir, né? E às vezes a gente fica assim a pensar, o que é fé? A gente fala tanto que tem fé, né? Mas o que é a fé para o verdadeiro cristão? Então vamos ver aqui que no conceito cristão, o que é que pode ser a fé? Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Bom, a fé é o fundamento da esperança. E o que é o fundamento, gente? É a base, né? Então, por que que muitos hoje no mundo não têm mais esperança? A gente ouve falar de muitas pessoas depressivas, desanimadas, revoltadas, né? Sem esperança, acabrunhadas. Está faltando a fé, né? Porque a fé, segundo a palavra de Deus em Hebreus 11, 1, é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. E a gente até pergunta assim, mas como é que a gente pode ter certeza de uma coisa que a gente não vê? É pela fé, né? A fé é um dom. A fé é uma virtude sobrenatural. É um dom sobrenatural que Deus nos presenteou. E muitas vezes nós abrimos a boca e dizemos que temos muita fé. Geralmente a gente vê pessoas que não têm um bom conhecimento da palavra de Deus, dizer que tem muita fé. Porque a palavra de Deus diz, se nós tivermos fé do tamanho, né, de um grão de mostarda, essa fé será capaz de transportar montanhas. Ou seja, capaz de resolver muitas coisas, e as coisas mais difíceis da nossa vida. A nossa fé, por menor que ela seja, ela tem esse poder para transformar as situações na nossa vida. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho fé, ou muita fé, né? É geralmente quando a gente não sabe nem o que é fé. Porque a fé não é só acreditar que Deus tem poder. Não é só acreditar que Ele faz milagres. Não é só acreditar em muitas coisas
que a gente ouve falar. Mas ela está muito além disso. Porque acreditar que Deus tem poder, que Deus faz milagres, o demônio também acredita. Ele também sabe disso, né? Mas a fé dom de Deus, a fé graça de Deus, ela nos leva muito além, né? Ela nos leva a nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, a bebermos da graça de Deus, a dependermos desse Deus. É pela fé que nós dependemos de Deus. Lá em Hebreus 11, ainda no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram, né? A fé não é aquela coisa que a gente precisa só para sobreviver, mas para viver, para ter uma vida abundante, né? E sem a fé é impossível que a minha conduta, que aquilo que eu faço, que eu falo, que eu prego, agrade a Deus. Porque o que agrada a Deus é um coração com fé. É um filho dele com fé. Por isso nós precisamos pedir esta fé ao Senhor. E desejar profundamente e buscar, né? Porque nada cai do céu assim, do nada. Nós precisamos buscar essa fé, porque ela já nos foi dada no nosso batismo. E aí, lá no catecismo, lá no 150, no número 150 do catecismo, também nós temos algo relacionado à fé, que eu achei muito importante. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. E, ao mesmo tempo, é inseparadamente o assentimento, a aceitação livre de toda a verdade que Deus revelou. Eu achei isso muito importante. Porque a fé é primeiramente essa adesão pessoal. Sou eu quem devo aderir à fé, né? Não é a minha família que vai aderir à fé por mim, não é o meu grupo de oração, não é a minha comunidade, a minha igreja. Não, eles vão ajudar a minha caminhada. Mas sou eu que tenho que aderir à fé. Como diz lá no catecismo, número 150. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. Então, eu estou aderindo a Deus? E se estou aderindo, como é essa minha adesão a Deus? Como é que eu acolho o que Deus quer para a minha vida? Porque existe uma diferença, né? E, ao mesmo tempo, é inseparavelmente o assentimento, a aceitação livre de toda a verdade que Deus revelou. Às vezes nós queremos Deus, queremos a cura, queremos a libertação, o bem-estar que Ele nos proporciona, mas nós não queremos as revelações de Deus. Nós não queremos os planos de Deus para a nossa vida. Não queremos nem saber. Não, eu sei que o plano de Deus para mim é que eu seja feliz, sim. Mas por onde você vai caminhar para chegar a essa felicidade dos planos de Deus? Por onde eu vou? O que eu tenho que abraçar, o que eu tenho que renunciar, o que eu tenho que fazer para que essa fé seja concreta na minha vida e para que ela dê frutos, não seja uma fé infrutífera, né? Eu devo recorrer à palavra de Deus, à igreja e tudo aquilo que Deus preparou para que eu pudesse caminhar seguro na minha fé. Diz assim também: a fé nos faz assumir a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. E ela também nos faz assumir a proposta de vida que Ele nos faz. Aí muitas vezes dá um nó
Porque, eu aceito Jesus, né? Às vezes a gente ouve falar, né, que tem outras igrejas que as pessoas vão lá na frente e tem aquela parte, né, onde é pedido para que as pessoas aceitem a Jesus, que falem que aceitaram, né? Aquela coisa toda. Mas será que naquele momento a pessoa realmente sabe o que está fazendo? Né? Será que nós sabemos? Quando nós dizemos assim, Senhor, eu aceito a fé, eu quero ser uma pessoa de fé, né? Será que eu sei o que eu estou fazendo? Ou será que eu estou apenas falando por falar? Porque ter fé é bom, porque ter fé é coisa de gente boa, porque ter fé aumenta a minha credibilidade. E porque ter fé traz para mim um monte de vantagens, né? Então, assumir a pessoa de Jesus Cristo na minha vida não é a mesma coisa de eu assumir a proposta dele. Porque muitas vezes nós assumimos, fazendo seminário de vida no Espírito Santo, e naquele dia nós saímos dali decididos a seguir Jesus. Saímos dali decididos a mudar de vida. Nem sabemos como nós vamos caminhar, não sabemos como é que vai ser. Não sabemos quais são os planos. Começamos então a caminhar, a conhecer a igreja, a conhecer, seja a comunidade ou o grupo de oração ao qual você vai participar. Conhecer o catecismo da Igreja Católica, né? Conhecer a palavra de Deus. Aí você começa a ver que vai precisar renunciar a muitas coisas para aderir ao plano de Deus na sua vida. E aí é que nós temos que estar preparados, gente, para não voltar atrás o nosso sim. Quando nós dissemos, Senhor, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um homem de fé, eu preciso saber o que eu estou dizendo. E saber que isso vai trazer consequências para a minha vida. Boas, mas muitas vezes dolorosas, né? Dolorosas, mas valorosas. E é exatamente isso que nós devemos pensar. Que aderir à pessoa de Jesus Cristo também é aderir o seu plano de salvação para a nossa vida. E se Deus diz que situação tal, que atitude tal, né, não é boa para a minha fé, que isso me afasta da presença de Deus, eu devo fazer o quê? Renunciar. Mas como eu vou renunciar se isso muitas vezes é um vício, é uma paixão, né? E humanamente falando, né, eu não tenho forças para renunciar. É aí que entra o poder de Deus na nossa vida, o poder da fé, o poder do sobrenatural, que vem sobre mim e age com força, me dá equilíbrio, me dá poder de decisão. E aí então eu começo a dar passos na fé, a ter consciência de que eu preciso abraçar o reino de Deus com a minha vida, e não somente com as minhas palavras. Então aqui continuando. Vemos também que em vários encontros de Jesus com os enfermos, com os pecadores públicos, ele sempre dizia, vai, a tua fé te salvou. Né? E essa palavra salvou, na palavra de Deus, a gente vê que ela não tem um sentido só da salvação eterna, que a gente vai para o céu. Mas ela tem um sentido de restauração. Salvação também é restauração, é libertação, é cura. Porque muitas vezes quando ele disse, vai, a tua fé te salvou, ele estava curando a pessoa de uma enfermidade física. Né? Muitas vezes até causada por causa de um pecado nosso, acumulado, por causa da desobediência na nossa vida. Muitas vezes pode ir chegando também até doenças físicas. Então, quando ele dizia, a tua fé te salvou,
ele dizia: a tua fé te libertou, te restaurou. E sabe lá mais quantas maravilhas saía da boca de Jesus quando ele dizia para alguém que a tua fé te salvou. Será que a minha fé, vamos refletir, né? Será que a minha fé, como ela está hoje, Jesus pode dizer para mim: vai, a tua fé te salvou? Né? Será que a minha fé permite esta graça de Deus me salvar dessa situação que eu estou vivenciando, que eu apresento a Ele neste tempo? É bom que seja assim, né? E se a nossa vida, se nós percebermos que a nossa fé não é capaz de nos salvar, não é capaz de nos curar, de nos libertar, é hora de refletirmos. É hora de buscar a Deus e saber o que está acontecendo. Porque nós não temos esta fé que salva, esta fé que transforma, esta fé que move montanhas, essa fé que ultrapassa ao entendimento humano. É essa fé que nós precisamos. É uma passagem que me veio muito à mente quando eu orava, preparando este momento, foi na ressurreição de Lázaro, que fica em João 11, 25. O versículo 25 e o 40, eles me chamaram a atenção. No 25, quando ele diz para Marta, né? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na conversa dele com Marta. É um poder muito grande a fé. Porque ainda que eu esteja morta, quantos de nós, hoje que estamos ouvindo essa palavra, nós nos encontramos assim, morta, morto, sem ânimo, sem esperança, sem vida, sem alegria. E Jesus veio nos chamar nesta noite a acordar para esse dom maravilhoso que Ele nos dá. E ressuscitar. Nós temos o poder em nós, o poder da fé que nos foi conferido, que nos foi doado. Lázaro foi ressuscitado. A irmã dele, a Marta, no versículo 40, ela diz: ele diz: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Jesus disse para Marta. Porque teve um versículo que ela disse, é porque eu não vou abrir agora, porque vai tomar tempo, né? Mas quando ela disse que tudo aquilo que ele pedisse ao Pai, mesmo ela sabendo que o irmão estava morto, que Deus consentiria, que Deus concederia a ele. Naquele momento, ela teve uma atitude de fé, de muita fé. Porque ela quis dizer o quê com as palavras dela? Jesus, ele está morto. Mas eu sei que se você pedir ao Pai, se você orar ao Pai, ele pode voltar à vida. Foi isso que ela quis dizer nas palavras dela. E é exatamente isso que nós vamos dizer hoje para toda situação de morte que nos cerca. Seja em nós mesmos, seja na nossa casa, seja no nosso grupo de oração, seja na nossa comunidade de fé, seja onde for. Nós precisamos dizer para essa situação de morte que nós temos um Deus que pela fé, pela nossa fé, Ele pode nos ressuscitar. Nem foi pela fé de Lázaro, mas foi pela fé da irmã de Lázaro. Foi pela a expectativa daquele povo que estava ali, que precisava acreditar, que precisava crer em Jesus. E a partir daquela ressurreição, muitos corações se converteram, porque conheceram o poder de Deus naquele momento.
E é exatamente isso que precisa acontecer na nossa vida. O poder da ressurreição pela fé. Para que através dessa fé, mas um tempo difícil e que muitas pessoas desanimaram. Mas nós somos convidados a manter a fé. Nós somos convidados a nos manter firmes, acreditando que Deus é o Senhor de todas as coisas e que Ele é o Deus do impossível e que Ele é Ele quem nos dará a graça de sermos pessoas de fé. Mas nós precisamos querer. Eu tenho muita fé no Senhor, que Ele vai realizar isso, isso, isso. Sim, mas o que é que você faz? Para que essa fé se realize na sua vida? Muitas vezes, nós não fazemos nada, só dizemos que temos fé. É preciso que tenha, que creia que Ele é o Senhor. Aqui continuando, A misericórdia de Jesus, unida à nossa fé, tem como consequência o seguimento a Cristo, que podemos chamar de caminho na fé. Aí é onde começam as mudanças na nossa vida. Então, quando a misericórdia de Deus se encontra com o nosso coração, com a miséria do nosso coração, mas na miséria do nosso coração tem uma gota de fé, aí a gente consegue se decidir e caminhar com esse Deus maravilhoso. Basta uma gotinha de fé para que Ele transforme todo o resto. E muitas vezes isso está faltando e nós ignoramos que essa gotinha de fé é tudo aquilo que precisa se unir à misericórdia de Deus para que as graças, as bênçãos, as mudanças, as libertações e as transformações aconteçam na nossa vida. Porque nós não podemos ficar esperando só que Deus derrame bênção, derrame graça e faça todas as coisas. Nós precisamos, a nossa parte é a fé. Somente a fé. Você pode ver que todas as pessoas que foram a Jesus, elas foram de mãos vazias, apresentando a Ele somente a sua necessidade, o seu desespero e a sua gota de fé. E Ele realizou maravilhas na vida dessas pessoas. E é exatamente isso que Ele vem fazer hoje na nossa vida. Você crê? Sim, nós cremos. Diga para você mesmo, sim, eu creio. Eu creio que eu posso, Senhor, juntar-me com a minha gota de fé à Tua misericórdia, Senhor. E eu posso ver maravilhas acontecer na minha vida. Situações, Senhor, que já tentei de todas as formas e não consegui. Mas se eu unir a minha gota de fé com a Tua porção de misericórdia, Senhor, muitas coisas vão acontecer. Muitas maravilhas vai descer na terra por causa desse encontro maravilhoso. E aí então nós começamos a fazer uma caminhada de fé. Eu começo a caminhar com Jesus. Eu começo a conhecer a palavra de Deus. E aí só então, a minha vida começa a mudar. Os discípulos caminhavam na fé e deram testemunho do poder de ressurreição de Jesus. E com a base nesse testemunho, nós também aceitamos a ressurreição de Cristo. Nós também acreditamos. Porque alguém foi na nossa frente, alguém manifestou a sua fé e alguém publicou essa fé até que chegue aos nossos dias. E assim sucessivamente, até as últimas gerações, Então, nós podemos ver também que precisamos manter a nossa fé ligado ao poder de Deus, para que possamos vencer o inimigo que tenta arrancar de nós. Quais são os inimigos da nossa fé? É o maligno, é o racionalismo, o materialismo, o pecado, a vaidade. O
Pecado grave, a vaidade. Nós somos muito vaidosos, né? Fica difícil de Deus agir no coração vaidoso, orgulhoso, soberbo. E aí, então, nós vamos, depois desse pequeno esclarecimento sobre a fé, nós vamos para a restauração, a conversão. O que é que nós podemos dizer que é a restauração? A conversão. É fazer voltar a ser como o projeto original, como Deus pensou que nós fôssemos. Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus. E o pecado vai nos estragando, vai nos desconfigurando. E nós vamos nos perdendo, vamos deixando de ser a imagem e semelhança de Deus e vamos ficando parecido com o pecado, com aquilo que não presta. Mas Deus vem nos restaurar através da fé. Deus vem converter o nosso coração através da nossa caminhada. E assim nós vamos nos transformando de novo, vamos voltando a ser a imagem e semelhança de Deus. Precisamos mudar a direção da nossa vida para que nós nos transformemos novamente naquilo que éramos quando éramos projeto de Deus. A imagem e semelhança do Senhor. E o que é essa mudança de direção? Eu vou aqui numa direção e de repente eu vejo que lá na frente eu tenho um abismo, eu percebo e eu volto. Simplesmente eu faço o contorno e venho por outro caminho. É exatamente isso. Quando nós encontramos Jesus, quando nós descobrimos a fé e o poder da fé, unido à misericórdia de Deus, nós decidimos a mudar o caminho. E é aí que se dá a nossa conversão, a nossa restauração. Passo a passo. Nós somos transformados, somos restaurados. E o Senhor vai transformando a nossa mentalidade. E vai acontecendo em nós essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Começamos a deixar de pensar como o mundo e começamos a abraçar o pensamento de Deus, a maneira de Deus agir. Isso é conversão. E às vezes a gente olha para trás e diz, meu Deus, era eu mesmo que fazia isso? Era eu mesmo que dizia aquilo, que falava aquelas coisas, que ouvia aquelas músicas, que frequentava aqueles lugares. A gente fica irreconhecível, porque a graça de Deus, ela tem o poder de restaurar. E quando nós somos restaurados, o que é uma coisa restaurada? Você pega uma imagem dessa, né, que está totalmente danificada, e você leva para uma pessoa restaurar. Ela fica linda, maravilhosa. Quando termina a obra de restauração, que em nós só termina quando a gente morre, né? Quando a gente vai para o Senhor. Mas falando da obra, dando o exemplo da obra de arte, muitas vezes ela fica bem mais bonita do que da primeira vez. E é exatamente isso que deseja o Senhor para a nossa vida, né? Assim como o filho pródigo, tudo na casa do pai, e ele se decidiu a buscar o mundo, a se aventurar, a gastar tudo que o pai deu para ele, toda a herança do pai, naquilo que ele queria, e não naquilo que era plano do pai para ele e a família dele. É do jeito que nós somos, gente, né? Deus ele tem um plano de salvação para todos nós, mas muitas vezes nós não queremos saber, ou a gente conhece esse plano, mas depois desiste, por conta das dificuldades, por conta das renúncias que são dolorosas, né? Então, o que é que aconteceu? Ele pediu toda a herança dele, como nós, muitas vezes, saímos da comunidade, deixamos de servir a igreja, deixamos de participar dos grupos de oração, deixamos de celebrar a missa, deixamos a nossa oração pessoal, o nosso terço, o nosso jejum, toda a vida espiritual que Deus nos oferece, toda a riqueza. E pegamos toda a nossa saúde, a nossa juventude, a nossa força,
e vamos gastar no mundo, com o pecado. E como é que nós voltamos desse pecado? Como o filho pródigo. Acabados, né? Prontos para uma restauração. Foi assim que ele voltou, consciente de que o lugar dele era ao lado do Pai. E feliz de nós, que um dia ficamos assim tão desfigurados pelo pecado, e conseguimos reconhecer que em Deus, que na casa do Pai, há sempre um lugar para nós. Que no coração de Deus, né, há sempre um acolhimento, como aquele pai que acolheu aquele filho com tanto amor. Né? Podemos ler depois em casa essa passagem e refletir. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa inteligência, com a nossa saúde, com a nossa juventude, com a nossa fortaleza que Deus nos dá. Se não estamos fazendo como o filho pródigo, gastando com as coisas erradas, desgastando, e não sobra mais nada para o reino de Deus. E vamos ficando assim, desfigurados, amarrotados pelo pecado. Então o Senhor nos chama nesta noite, né, a uma conversão. Mas a uma conversão pela fé. Não uma mudança repentina da noite para o dia. Mas a conversão, ela requer de nós muita paciência conosco mesmo. E nós vamos dando passos na direção de Jesus. E na medida que nós vamos conhecendo esse Deus, nós vamos começando a enxergar a sujeira do pecado em nós, a desobediência em nós, a dureza do coração que está em nós. E o Espírito Santo começa a trabalhar pela fé, pela minha adesão, pela sua adesão. Né? E assim a gente já pode começar a orar, a responder ao Senhor. Tudo isso que nós acabamos de ouvir. Pedindo ao Senhor que nos dê nesta oração o reconhecimento do pecado. Que Ele nos dê neste momento de oração e de reflexão. Que Ele nos dê a graça de nos arrependermos e de confessar os nossos pecados. Só Deus, só o Espírito Santo é capaz de nos dar essa graça, de nos convencer acerca dos nossos pecados, porque o nosso coração é endurecido, é vaidoso, é arrogante. Mas assim, diante da misericórdia de Deus, ousamos colocar a nossa semente de fé, a nossa gota de fé, para que junto ao Senhor, Ele possa transformar a partir de hoje a nossa vida numa vida de santidade, numa vida frutífera, que eu não fique acomodado nos meus passos para a santidade, mas eu vá até o irmão, eu vá servir na igreja, eu vá expandir esse reino de Deus, que é o meu chamado, que é o chamado de cada um de nós, o chamado à santidade e o chamado a servir a Deus.